Leonardo 40, indo um pouco para aquilo que é a nossa situação, Angola, nesse contexto internacional, o presidente da República ali no palco, uma das frases que ele passou e tem sido motivo de artigos em vários jornais aqui fora, aqui internacionalmente, é que o presidente disse que não podemos aceitar, o presidente João Lourenço diz, não podemos aceitar que uma minoria continue a dominar uma maioria no ponto de vista de manter a economia a um grupo de pessoas. Mas, na realidade, é o que nós vimos. E aí, nas Nações Unidas, os artigos que vieram é que viu-se uma arrogância ou uma forma sarcástica do presidente de falar. O que é que tu tens a dizer sobre isso, Leonardo? Agora, o que acontece? O político é avaliado pelos seus resultados, não pelos seus discursos. Esse é o primeiro ponto, digamos, inicial. Toda e qualquer política, por detrás existe uma estratégia. Quando não há resultado nas políticas que um político implementa ou executa, significa dizer que aquela política não foi bem implementada. Obviamente, esse discurso, essas palavras do nosso presidente, obviamente, do ponto de vista de declaração política, é correto. Obviamente que uma economia não pode estar, digamos, sob controle ou monopólio de um pequeno grupo, até porque a economia, sendo que praticamente vivemos um momento de globalização econômica ou globalização econômico-financeira internacional, o que é muito importante, isso onde há várias opções de cooperação econômica entre os Estados. Obviamente, mas o que acontece? Nós precisamos dar o exemplo. O presidente João Lourenço mencionou, e muito bem, este aspecto que apesar que no atual momento ou conjuntura do sistema internacional já não existe, digamos, uma economia, digamos, sob o controle de um pequeno grupo. Agora, nós especificamente o problema de África, o que acontece? Nós não temos uma economia sólida, uma economia pública aceitável, com exceção de um e outro país que está dando passo economicamente, mas até o momento somos sempre praticamente dependentes economicamente de outros países. Isso por quê? Porque de um lado nós temos todos os recursos naturais do mundo. O Congo é o país mais... Temos o Congo, por exemplo, o país que com maior recursos naturais a nível de África, é um dos melhores do mundo, mas que não tem controle desses recursos. Mesmo se pode falar de Angola, Burkina Faso, que agora estão a criar uma dinâmica diferente no Sahel, e outros países de África. Isso por quê? Porque a tecnologia não é nossa, os especialistas que vão explorar aqueles recursos também não são nossos. Digamos, há poucas políticas ou mecanismos em torno dessa dinâmica toda econômica também não é nosso. Então, no final das contas, nós temos o recurso, mas não temos o controle do recurso. No final, o que vai acontecer? Aqueles que têm o controle do recurso, obviamente que vão ter o monopólio desta toda economia. No caso específico angolano, economicamente falando, obviamente que Angola precisa também, digamos, manifestar-se de uma maneira completamente diferente, sobretudo do ponto de vista da geoeconomia, ok? Independentemente daquilo que são as nossas políticas ou sistemas de governo, precisamos criar uma reforma econômica. Eu sempre defendi isso aqui. Em Angola, nós precisamos de uma reforma econômica. Se for para ir muito longe, poderia até dizer precisamos de uma reforma de Estado, onde a reforma econômica vem incluída. Sendo assim, precisamos fazer mudanças agora. Se queremos uma economia eficaz regional, isso é, na África Austral ou de forma muito mais ampla, a nível continental, nós precisamos criar reformas de forma coordenada, ou seja, Angola vai criar reformas econômicas junto com outros países da África Austral e cada um vai fazendo a nível regional. Temos o Sahel, temos a África Ocidental, que é o Sahel, temos a África, digamos, a CDAO, temos a África Setentrional, a África do Norte, etc. Então, havendo uma coordenação, ou aquilo que se chama em política econômica, harmonização econômica das políticas econômicas ou estratégias econômicas, ali vamos ter uma economia equilibrada. Fazendo isso, obviamente que aos poucos se derruba esses monopólios econômicos que o presidente João Lourenço acabou de mencionar. Mas não basta discursos, como disse, um político é avaliado pelos seus resultados, não pelos discursos. Exato, mas Leonardo 40